No Café, apoio cultural, CB Auto Center. Investimento, tabu ou necessidade? Você cuida do seu dinheiro? Tem interesse em saber mais sobre isso? Então tá na hora de pegar o seu café e vir sentar com a gente. Pessoal, esse café promete. Imagina você tomar café com um investidor nato, uma pessoa especialista nisso, né, Caio? Exatamente. Então eu tô aqui com Antônio Kulayf, muito prazer, seja bem-vindo. E Caio Lima, que além de tudo é nosso fotógrafo. E eu e o Caio estamos aqui de... Como é que eu vou falar? Plateia. A gente tem muita dúvida, né, Caio? Então a gente vai absorver Não o só máximo nós, né? de Acho que informação. todo mundo Exatamente. tem, né? A gente vai absorver o máximo de informação aqui do Antônio. Antônio, por favor, se apresenta para o pessoal, fala quem é você, conta um pouquinho a sua história. Thalita, primeiramente é um prazer poder estar aqui com vocês, poder falar para o seu público. A minha história começa, né, em 2012, decidi começar a trabalhar com investimentos. E a partir daí temos essa missão, né, de sermos os médicos, né, da parte financeira, né, de nossos Adorei clientes. isso. Tô precisando Médico, de um você médico viu? financeiro também. É profundo isso. Meu Deus do céu. Essa é a missão, porque realmente quando a gente vê as finanças, né, administradas pelas pessoas, você vê ali algumas deficiências e que precisam ser remediadas, né, precisam de algumas ações. Eu sou investidor profissional desde então, né, e temos um family office, né, que é um escritório onde cuida do patrimônio de famílias. Então, um prazer estar aqui, eu agradeço o convite, Caio, também. Obrigado. Legal. Ô Caio, você também sentiu esse tema, né? Você também precisa de um médico das finanças. Um médico, eu tô Caio, muito você doente. investe? Você investe? Olha, Thalita, eu cheguei há um tempo antes da pandemia a fazer alguns investimentos, só que eu fui por conta, né? Então Sim. eu acredito que a barreira de entrada quando você vai por conta, que eu acredito que seja a dor de todo mundo, a pessoa quer investir, ela tenta ir por conta e ela acaba se afundando mais, porque são muitos assuntos. Em vez de ganhar, perde dinheiro. Exatamente. Então, acredito que é a frustração de muita gente. Ela tenta investir sozinha, não consegue, acha que aquilo não é para ela. Então ela não vai poupar dinheiro. Então foi o que aconteceu comigo. Eu fui, pesquisei vídeo no YouTube e tal, comecei, não dei conta e parei. Então, porque eu não consegui trocar, né? Falar, não, isso aqui não dá, não, isso aqui é muito difícil. Então eu sanei ali, não fui procurar um profissional, Sim. que é o mais adequado, né, hoje para você entender. Mas na época, quando eu estava procurando investimento, eu despertei a seguinte dúvida, né? Eu tinha uma poupança e ela me rendia muito pouco. Quase nada, no Quase caso, nada. né? Então eu pegava o dinheiro da empresa e deixava lá. E aí eu falava, caramba, a inflação ela aumenta cada dia mais e a poupança não aumenta. Então no final do ano, meus R$1.000 estavam valendo 800. Nossa Senhora. E eu fiquei com aquilo. Então eu fui pesquisar um pouco. Então eu fui na XP Investimentos, fui ver alguma coisa e comecei a fazer por conta ali. Só que a minha barreira de entrada, acredito que seja de todo mundo, foi aquele medo de, eu vou colocar meu dinheiro lá, será que ele vai estar seguro realmente? Por mais que a empresa é renomada, tudo, mas eu ficava naquele, será que vai estar seguro? E na verdade esse é o grande tabu, né, Antônio? Eu acho que a maioria das pessoas tem esse receio, tem essa resistência, porque fala, cara, tá, tudo bem, eu quero investir, mas primeiro, por onde começar, com quem investir e como investir, né? Exatamente. Exato. E assim, esse processo que aconteceu, né, com o Caio, aconteceu com inúmeras pessoas, porque nós tivemos um seguinte efeito. Depois da crise de 2008, o Brasil veio caindo, aí tivemos um pico de queda na Lava Jato, né? Então a Lava Jato fez com que os mercados caíssem. Depois disso, no governo Temer, nós tivemos uma forte recuperação das ações. E aí o que aconteceu? Junto disso vieram todos os cursos digitais e tal. Vamos aprender a investir. Vamos aprender, exatamente. Isso virou uma febre, né? Se popularizou bastante, porque as pessoas publicavam os retornos das ações naquele momento, que eram muito altos, né? E aí encorajou muita gente a entrar. E realmente, né? Parecia fácil no momento. Então a gente brinca, quando o mercado é de alta, o mercado está subindo, parece muito fácil comprar uma ação, parece que você vai continuar ganhando. E uma premissa, né, que as pessoas tinham na cabeça é que os retornos passados iam ser os mesmos futuros. Claro. Aí veio uma pandemia que ninguém estava esperando, né? Então, a pandemia foi um evento que surpreendeu inclusive os profissionais, os investidores profissionais. Ninguém estava preparado para passar por isso, né? Ninguém estava preparado e ninguém imaginava que iam congelar, né, a economia, que você não ia poder trabalhar. Foi a primeira crise que você não pôde trabalhar. Sim. Então, surpresas como essa vão surpreender investidores que não têm a experiência de um profissional
E muitas vezes vão ser pegos de surpresa. Então, o que era um sonho de mudar de patamar de patrimônio, o que era um sonho tipo, de... vou pegar aquela minha grana que tá parada e fazer ela virar 2, 3 vezes o valor, cai por terra. Cai por terra, exatamente. E assim, existe eu brinco não, assim, eu falo lá no escritório que a nossa maior função está na gestão dos riscos do que nos retornos, porque os retornos acabam vindo. O medo é maior, né, no risco. Exato, e assim, uma perda expressiva do patrimônio te dificulta voltar. Se você perde 50%, você precisa ganhar 100% para voltar para estaca zero. Então, realmente, ter o profissional, ele vai te ajudar a gerir os riscos e a calibrar o risco no seu perfil, porque tem gente, por exemplo, que é conservadora. Exato. E tem gente que tem aguenta. gente que investe, perde tudo e tá felizão. E fala, tranquilo, tá ótimo, exato. amanhã eu recupero. Não tem aquele apego financeiro, né? Exato. Agora tem gente que não, fala, imagina, daqui eu não posso ir pra trás, é daqui pra frente só. Como que eu E ela faço guarda pra ter aquele isso? dinheiro ali como se fosse tudo para ela, né? Exatamente. Uma das soluções que eu fiz quando eu fui para o investimento e eu não consegui ter sucesso, foi procurar bancos digitais que estavam pagando o maior CDI. Exato. Então, na época, eu lembro que eu estava no PicPay, eu não conhecia o PicPay, fui pro PicPay porque ele estava com, acho que 180, 200 de CDI. Sim. E eu falei, eu tenho dinheiro parado, eu vou jogar lá, vai me render todo mês um pouquinho e Mas tá tudo pelo certo. menos tá rendendo alguma coisa, né? Então, foi a solução que eu tive por não ter a experiência. Eu procurei um profissional, tudo, mas acabou assim, não dando certo de a gente marcar reunião, tudo, então eu não fui atrás, de fato. E aí eu deixei meu dinheiro lá no PicPay e confesso que eu deixo até hoje. Olha só. Sim. Fica lá no CDI, caiu bastante, né? Tava 200, 210, aí foi hoje acho que tá 110, 120. Olha só. Mas tá lá. O meu conforto é de saber que ele tá gerando um pouquinho todo mês. Pelo menos alguma coisa, Mas né? eu entendo, pelo pouco que eu pesquisei, que dá para mim fazer muito mais. dinheiro. Exato. E assim, um profissional, o que você disse no começo também foi interessante no ponto de que você buscou informação, mas mesmo assim não foi suficiente. Então, o profissional ele vai criar um atalho nesse processo de conhecimento, né? Então, por exemplo, qual que é o remédio que você precisa para o seu portfólio? Qual que é o momento de tomar risco certo para você, para o seu perfil? Então, por exemplo, agora a gente está passando por um momento onde a bolsa está muito baixa. Muito baixa, vale muito a pena comprar. Para um investidor que é conservador, que está com 100% do dinheiro no CDI, em ativos sem muito risco, pode ser interessante sugerir 5, 10% em ações conservadoras, mas que estão num momento barato, né? Quando você pega esse boom do mercado, essa alta, muito provavelmente você vai pagar caro por esses ativos. Sim. E aí você vai ter essa volatilidade, esse prejuízo, né? Veio a guerra depois da Ucrânia. Sim. Então não bastasse a pandemia, Ainda depois tava demais. a gente Tava tava tudo certo, recuperando. Maravilhoso. Tava achando que tava tudo bem, falou agora vamos recuperar. E aí essa guerra na Ucrânia impactou o mundo inteiro por conta do preço do petróleo. Sim. Nossa malha é rodoviária, né? Logística. Então a inflação estourou por conta do preço da gasolina. Então, o profissional vai criar um atalho, ele vai conseguir olhar ali para o seu portfólio e saber calibrar isso, né? Que é esse conhecimento que você falou, não foi suficiente. E você acaba aprendendo junto, porque os clientes começam a acompanhar as atitudes do profissional. Com certeza. Então, Acho que essa é a parte mais legal, E né? o que me levou a pesquisar esse investimento foi que você falou dos ganhos, né? Eu tinha um amigo que eu não vou me recordar ao certo quanto estava, mas na época ele comprou ações da Magazine, que estava em torno, acho que era de 14, 13 reais, ele comprou tipo 100 cotas. Sim. E depois a ação dobrou, foi para 25, 30. Nossa, que demais. E aí eu vi ele ganhando, eu falei, cara, eu quero isso. Eu quero ganhar também. E aí quando eu comprei, caiu. E aí eu fiquei tipo, e agora, né? E aí eu senti esse medo, nossa, eu coloquei dinheiro e caiu tudo. Foi onde eu meio que parei de investir, né? Mas ele teve um momento que ele ganhou bastante, porque ele comprou na baixa. Sim. E aí? E era um dinheiro que ele falou pra mim. Uma coisa que eu aprendi nisso é você saber lidar com aquele dinheiro que você não vai precisar no momento. Exatamente. Então, é um com dinheiro que você não certeza. pode pegar, um exemplo, teu salário do mês e falar, vou investir. Que Não, aí você vai não tem precisar como, para né? Pagar as comprar, para fazer uma contas, despesa e tal. etc. Então, ele falou, cara, você tem que pegar um dinheiro que você não conta com ele no mínimo 6 meses. Sim. E você vai deixar ele lá. Ô, Antônio, e um dado que eu acho que é importante a gente saber, você tem uma noção de porcentagem da população brasileira que investe? É bem baixa, né? Sim, agora cresceu bastante, mas está em torno de 4%. Gente, olha 4, isso. 4,5%. Apenas 4% da população brasileira investe. Você considera que isso tenha a ver com a falta de educação financeira que a gente vive no Brasil? Sem dúvida, sem dúvida. Tem a ver com a falta de educação financeira, a população está acordando novamente para isso, né? Uma porque o mercado se popularizou com a alta da bolsa e outra por conta da crise financeira. Quando veio o Covid, todo mundo sentiu falta daquela poupança que é a sua reserva de emergência
para aqueles momentos de dificuldade. Pode ser um momento de dificuldade seu próprio, às vezes uma doença que surge na família que você precisa. Que te impossibilita de trabalhar e tal. Ou uma coisa que ninguém imaginava como uma pandemia, né? Vamos congelar, você vai perder o emprego, ninguém vai poder trabalhar e tal. Então isso está forçando, e agora a inflação, né? Estou voltando a falar sobre a inflação. Tá trazendo a educação financeira para as pessoas. Agora, nos Estados Unidos, por exemplo, mais de 50% da população investe. E isso também se deu depois da grande quebra que teve, né? A população americana, depois da crise de 29, que começou aí a olhar para os investimentos e falar, olha, a gente não pode ficar à mercê de governo, a gente não pode ficar à mercê do que vai vir, então vamos... E lá é muito comum investir, né? Você trabalhava no mercado exterior e tem como falar isso com propriedade, né? Sim, sem dúvida. O mercado americano, ele tá à frente do mercado brasileiro. Eu brinco, nós estamos aqui em 1960, um pouquinho menos. Nos primórdios ali. Nos primórdios. E aqui nós temos um problema muito grande, que é o seguinte... Os assessores de investimentos, né? O boom que teve ali para as pessoas investirem foi o boom que nós tivemos também com assessores de investimentos. Então nós temos uma camada assim de assessores novos, né? Em um modelo também que não é tão interessante para a pessoa física. Então nós estamos vendo muitos conflitos entre os investidores e os assessores. Nos Estados Unidos, o mercado já viu esse problema, né? Porque o que acontece? Esse assessor hoje ele é um representante da XP. A gente presta atenção nisso, que é muito importante. Ele é um representante do BTG, por exemplo, de uma corretora, de uma instituição financeira. E ele é muito similar a um gerente de banco, o Santander, por exemplo, seu gerente de Santander e tal. Qual que é o problema? Ele tem interesse em vender os produtos exclusivamente daquela instituição financeira. Quando você tem uma relação dessa, você tem dificuldade de confiar, de ter uma relação de confiança, porque existe um conflito de interesse. Será que o que ele está me recomendando é realmente o que eu preciso? No mercado americano, você tem esse grande número de pessoas investindo justamente porque você tem assessores que são 100% independentes, né? Então as empresas Quem não trabalha para nenhuma empresa específica. Não ganha comissões, eles são remunerados de forma independente. E aí, aquela pessoa que, por exemplo, ela não precisa buscar por informação de investimento, ela sabe que o assessor vai trabalhar por ela e ela pode tocar a vida dela no que é interessante para ela. Então a gente trouxe esse modelo americano para cá e essa vai ser a próxima disrupção do mercado brasileiro. Pode ter certeza. Então a primeira foi sair de 2% de investidores, né, da população. Dobrou para 4%. Vamos continuar dobrando, gente. Vamos continuar dobrando. Imagina, até chegar 95% do dinheiro está nos grandes bancos. Santander, Itaú, Bradesco e tal. Sim. E aí você imagina, até chegar em 50%, então tem muito. Acho que vai mais uns 20 anos, pelo menos. E esse modelo vai mudar também, porque os assessores estão vendo isso, é ruim pro assessor também, porque às vezes ele se vê obrigado, o cliente quer ir comprar outro produto, ele fala, vai deixar um assessor. Não posso oferecer. Sim. Agora o assessor sendo independente, né, ele pode oferecer de vários bancos e tratar direto com o cliente, oferecer o que é melhor para o cliente. Gente, eu conheci o Antônio fazendo uma live, eu não conhecia a empresa dele, a Neo Investimento, e uma coisa que me chamou muita atenção e que eu acredito que também é um tabu para as pessoas é a questão do planejamento, né, Antônio? Porque muita gente não investe por quê? Primeiro acha que não tem dinheiro suficiente para investir, acha que precisa ter 100 mil, 200 mil para começar a investir e aí fala, isso não é para mim, né? Então acho que a primeira grande resistência está no valor que você começa a investir. E segundo, porque na maioria das casas hoje no Brasil não sobra dinheiro, mas não sobra não é porque a pessoa não tem, não sobra porque ela não sabe gastar, ela não tem um planejamento financeiro. E aí, conforme a gente foi conversando na live, foi abrindo tantas informações que eu achei importante trazer isso aqui para vocês também. Então, conta um pouquinho, Antônio, a respeito sobre o planejamento financeiro que a sua empresa fornece para quem tem interesse. Legal, Thalita, muito importante você tocar nisso, porque assim, quando a gente vê a estrutura patrimonial de uma família, ela não é composta só por investimentos, né? E isso vem também do mercado internacional, está se popularizando o planejamento aqui, mas eu faço uma analogia com uma empresa, né? Então, por exemplo, uma família ela é uma empresa. Os pais são os gestores, né, daquele patrimônio e ela tem um patrimônio líquido, ela tem receitas, entradas, saídas. Ela tem saídas. Sim. Então, às vezes, a engrenagem onde é preciso mexer não é exatamente nos investimentos, né? Você precisa, às vezes, olhar um gasto excessivo, ajustar outras contas. Então, no que consiste o planejamento patrimonial? Você tem diversas áreas que são tratadas, então nós olhamos a situação fiscal da família, então se ela consegue otimizar os impostos que ela paga com declaração de imposto de renda e tal. Planejamento de aposentadoria, como é que esses pais vão se aposentar, né? Tanto a pública quanto a privada. É preciso fazer uma previdência complementar? É preciso começar a poupar mais? Então nós vamos fazer projeções, né? Eu brinco aqui até os 100 anos de vida, né? Nossa geração, tranquilamente. Nós fazemos as projeções até os 100 anos de vida
Projetamos também o patrimônio que será deixado para os filhos. Olha que sensacional, gente. E isso é muito mais potente, porque como é que eu vou falar para você investir, Thalita, por exemplo, se não sobra nada? Eu preciso olhar outros fatores. Com certeza. Então, o planejamento financeiro, ele exige, assim, o fato de sermos independentes, gera essa relação de confiança, onde permite o cliente confiar o patrimônio dele a nós. Alguns clientes começam com investimentos, então falam assim, Antônio, quero confiar então primeiro em vocês. Depois fazer um planejamento. E depois abrem, nós seguimos, abrem as contas. A gente abre o leque, né? Vamos abrir as contas. Eu brinco, tem cliente que não quer mostrar a fatura do cartão, né? Ele fala... Mas tipo, ai meu Deus, que medo, ele vai falar que eu tô gastando tudo que eu não posso gastar. Ele vai puxar minha orelha. Mas você sabe que uma coisa que ele falou que é super legal e até eu achei que foi sensacional quando você falou assim, às vezes a pessoa ela tem uma vontade de ter um patamar de vida maior e aí você simplesmente fala, você precisa ganhar mais, então vamos pensar quais as formas de você ganhar mais. E aí entra até num assunto que eu tava falando com o Caio, a gente tava almoçando agora, que é sobre isso, a gente vê profissões, a gente vê, nós que somos autônomos, a gente tem um pouco essa maleabilidade de poder fazer várias coisas e olhar pessoas que hoje, a internet traz essa informação muito forte, pessoas que ganham muito dinheiro, às vezes num dia, e aí você olha aquilo e fala, será que é possível? E eu acho que isso também entra num planejamento financeiro, uma transição de carreira, uma coisa que você fala, ok, hoje eu sou empregado, eu tenho lá meu CLT, meu salário fixo, mas eu não quero mais ter, Antônio, eu não quero mais ter, quanto tempo, o que eu posso fazer? Isso vocês também ajudam os clientes com essa parte. Sem dúvida, Thalita, sem dúvida. A parte profissional é a engrenagem da sua vida, eu brinco, ali no DRE da empresa é o que gera receita, né? Olha lá. É uma componente fundamental, Caio. E quando a gente fala assim, uma pessoa que tem 40 anos, até a aposentadoria, ela tem 20 anos ali pela frente, né? 60 anos, estou sendo aposentando antes, né? Homem vai até os 65, mulher 62, mas... Em 20 anos, se você tiver um planejamento, você consegue desenvolver seu lado profissional, né? Você consegue se capacitar em 2, 3 anos, até fazer uma nova faculdade. Com certeza. E ganhar mais. Então entra no planejamento e esse olhar holístico é o que a gente traz, porque eu falo, é mais forte. Às vezes você dobra o seu salário, você muda completamente seu futuro. Sim, né? Então, exato. Trazer essa discussão é realmente... Você tem planejamento financeiro, Caio? Já pensou sobre isso? Olha, sendo sincero, não. Eu sou uma pessoa assim, que eu falo que eu entendo de alguns assuntos, mas eu não acabo colocando em prática. Sim. Por questões de tempo e de não ir atrás. Eu acredito que a maioria da população é assim. Eles têm medo de parar algo que já está rodando para fazer outras coisas, né? Eu falo porque, eu estava falando com a Thalita desse lance de ganhar muito dinheiro dia a dia. Hoje as pessoas pegam, elas têm uma CLT, ganham aquilo e ela tem medo de mexer, né? Sei lá, vamos falar valores, R$2.000, R$2.500 que ela ganha e ela acha que, tipo, se ela... aquilo não tá dando conta, né? E se ela for mexer naquilo, vai piorar. Então ela fala, caramba, pra que eu vou procurar um investimento se eu não tô conseguindo pagar nem as contas de casa? E foi um lance que eu me vi nisso. Só que eu falo que eu sou teimoso, que eu sei que eu tenho que fazer, mas eu não vou. Então assim, hoje, na minha situação, né? Falando da empresa, tudo. É uma coisa que eu peco, que eu não tenho esse planejamento financeiro. Uma coisa assim, acho que até para empresários. Sim, é uma dividir dica importante. O CNPJ do CPF. Nossa, essa é a primeira lição. Entende? Que a então, gente tipo, comete erro. Hoje eu vivo nos dois. Eu tenho CNPJ e CNPF, mas é tudo junto. E eu sinto uma barreira de entrada quando a pessoa chega, às vezes eu vou conversar com o investidor, não, você tem que ter o seu salário, você tem que ter o CNPJ. Na minha cabeça fica, mas como? Como eu vou fazer isso, né? Tipo, então é um negócio assim que é uma barreira de entrada bem grande. E sendo sincero, esse lado de investimento, eu falo que é um negócio que te dá esperança de viver mais. Sim. Porque a hora que você senta com um gestor e ele te coloca aquilo na mesa e te mostra uma projeção do futuro, aquilo te dá uma esperança a mais de você continuar trabalhando, de você querer ganhar mais ou querer poupar mais, né? Eu falo até na parte de viagens. Tem muitas pessoas hoje que elas... porque eu acredito que a viagem é um investimento do seu pessoal. Então a pessoa ela não para planejar de pagar uma viagem de R$300, R$400 por mês para poder curtir, porque ela pensa que vai faltar. Então assim, hoje o meu lado de planejamento financeiro é bem escasso. Na pandemia, eu entrei um pouco, não sei se vocês lidam um pouco isso, nessas partes de NFTs e jogos eletrônicos, da criptomoeda. E aí, cara, eu tive até um case de sucesso nisso, que eu entrei num jogo lá, a gente comprou umas cotas, e naquele mês que eu entrei, tipo, eu paguei R$8, e em 15 dias a moeda tava 25. Nossa, e eu consegui uma NFT lá que eu fiz em torno, por exemplo, de R$10.000 em uma semana. E aquilo me deu um gás que eu falei, nossa, agora eu vou. Passou um mês, caiu. Meu Deus. Foi para R$1.
Porque é a volatilidade do mercado, né? E aí aquilo também me frustrou, porque eu tava novamente, caio sozinho, sem aquele apoio, né? E eu tenho um amigo que ele trabalha na XP e ele pegava bastante no meu pé. Cara, a sua empresa está crescendo, e seu planejamento financeiro? Vamos fazer, não vamos? Não, outro dia a gente faz. Eu fiz até uma reunião que ele faz um script lá, né, de tudo que você tem que ganhar e tal. Aí eu olhei aquilo e falei, nossa, eu vou ter que nascer de novo para organizar tudo isso. Então, assim, eu sou muito... não tenho esse planejamento. Eu acho que... Fala pra gente, assim, quão importante é ter um planejamento nessa questão CNPJ e CPF. Sim. Pros mês aí da vida, vamos dizer. Cara, e esse ponto é outro ponto fundamental. Foi uma coisa que eu tive que desenvolver bastante para minha vida pessoal, e eu brinco que isso aconteceu na crise, né? Então foi quando eu brinco, todo investidor alguma vez já quebrou, né? Alguma vez já fez alguma coisa. E quando eu era jovem arrisquei muito, não só em bolsa, mas assim, eu vim de uma família muito pobre, né? Minha família teve crises financeiras, então essas dificuldades me obrigaram a buscar mecanismos de controle para ajustar isso. E uma coisa que eu te falo, o controle, né, das suas finanças é um ponto fundamental. Você precisa ter alguma maneira de controlar suas finanças, nem que seja de uma maneira muito simplificada, por exemplo, nem que seja uma planilha muito simples de finanças. Hoje a gente tem os aplicativos também, né? Aplicativos que controlam, eu vou dar um exemplo. Hoje eu tenho diferentes operações. Eu tenho a minha empresa, eu tenho as minhas finanças pessoais, os gastos pessoais da casa, tem alguns imóveis que a gente está construindo e tal. Tudo isso fica na mesma planilha, por exemplo, e você consegue ter o controle financeiro disso. Para o empresário, é interessante ele ter isso integrado também, assim, ele controla separado, mas você precisa saber se o fluxo de caixa da sua empresa vai pagar o seu salário. É muito interessante você deixar o seu salário já reservado, deixar as reservas de emergência, né? E controlar a saúde financeira, tanto da sua vida pessoal, quanto da profissional, né? Da empresa. A gente comentou, né, Thalita? Sim. Quanto que como é difícil a vida de um empreendedor no começo, porque ele precisa lidar com isso sem ter... Ele não sabe se vai ter, né, o salário que ele determina. Né? Eu acho que assim, uma grande parcela hoje da população é autônoma. Exato. Cuida dos próprios negócios, mas não tem essa informação, não tem aonde aprender. Não é uma coisa que a gente na escola fala, olha, se você optar por ser um empreendedor, você tem que entender disso. Eu sei porque eu fui empresária por anos e depois, sei lá, acho que de 3, 4 anos que eu já estava com a loja aberta, eu abri loja muito nova, que aí eu fui entender que eu não podia usar a mesma conta. Eu perguntava, mas como assim? A loja é minha. Essa eu falava assim pra a barreira, né? Na época era o Sebrae, eu falava, como assim? A loja é minha, eu uso do jeito que eu quiser. Não tudo é meu. assim, Thalita. Não é assim, eu não é assim. Então é um momento que a gente tem que entender que a pessoa jurídica, ela tem uma vida financeira e a pessoa física outro. Sim. Por mais que elas se complementem, né? Que o seu salário sai daqui. E esse também é outro ponto, né, Antônio? Quase nenhum empreendedor se põe um salário. Exato, não se coloca... Tipo, quanto você ganha? Quanto der? Como assim? Quanto vir no mês. E aí você precisa, assim, controlar isso, criar mecanismos para... por exemplo, mitigar os riscos, né? Ter as reservas de emergência tanto na empresa quanto na conta pessoal. E, por exemplo, eu brinco assim, apesar de ser economista, às vezes eu me boicoto nos próprios controles, né, financeiros. Por exemplo, eu não quero fazer uma planilha. Se ele tá fazendo isso, imagina a gente, cara. Não, mas eu digo assim, eu me boicoto no sentido de, eu controlo meus gastos pessoais, por exemplo, com cartão de crédito. Então, eu não tenho tempo de ficar lançando, olhando o meu extrato para lançar gasto por gasto. Isso eu comecei a fazer. Eu comecei a ir pro cartão de crédito. Lá, tá Só que se você resumir tudo ao cartão de crédito, é uma maneira simples de você olhar, ó, chegou no final do mês, gastei 5 mil de gastos variados, né, por exemplo, e eu tenho mais meus gastos fixos que você já sabe. Sim. Então o controle, cara, que é o que você tinha falado ali, eu acho que é fundamental você dar esse passo. Quem não tem um controle tão Quem não faz ideia de quanto gasta, tá errando feio, né? E não é ser um controle complexo, tá? Não é com detalhes, com centavos, mas você precisa ter uma ideia, ó, quanto que eu gasto... Entrada, saída, até pra saber ali. quanto você tem que ganhar, né, gente? Porque não adianta nada, como o Caio disse, às vezes você tem um salário de R$2.500 e uma vida que te custa 10. Ou seja, você está ficando no negativo todo mês em muitos R$1.000 e você precisa criar ali maneiras de suprir. E aquele lance, isso, o pessoal brinca, né? Eu ganho 2,5, mas eu tenho um cartão de 5, então eu tenho 7,5 de salário. É mais ou menos por aí. Eu tô aqui, ó. Mas eu do cartão eu descobri por que eu fui. Porque eu fui pesquisar de milhas. Eu falei, legal. Eu vou ganhar dinheiro, vou gastar dinheiro e vou ganhar milhas. Sim. Então foi o momento do estralo, porque antes eu só
ficava gastando e tal. Eu falei, não tô ganhando nada. Exato. Então aí eu fiz um cartão para milhas, então é uma dica, cartão de milhas Aí, gente, aí, ó. Você vai, você gasta, Sim, você muito pontua, bom. depois você pode trocar em passagens, em viagens. até outras tem coisas os produtos, agora, né? os cartões do Pão de Açúcar, tem bastante produto que você pode pegar lá. Então assim, foi também Porque eu acredito que todo mundo que investe, e com certeza, quer ganhar. A pessoa, o brasileiro, ele é muito assim, né? Ele quer sempre ganhar. E eu fui pro cartão porque eu tava ganhando milhas, né? Mas é um negócio assim ainda que pra mim é uma barreira bem grande de ter esse controle, né? Ali, coisinha, sabe? Eu sei, hoje eu tenho uma entrada, uma saída, mas eu sinto essa falta. Tá muito de ter esse grosseiro investimento, ainda, né? Tá muito grosseiro. Porque eu não fui atrás de profissionais como você. É lá. Tá ali, né? Ensinando. E outro detalhe que eu acredito que seja a dúvida de muitas pessoas, quanto custa um profissional como você? Perfeito. Porque a pessoa acha que, tipo, eu vou ter que te pagar 5 mil reais para você gerenciar minhas finanças. Exato. E foi uma barreira minha. Antes, quando eu não sabia nada, não, mas eu vou no cara, ele é todo bonitão, né, tal. Como que eu vou lá e ele vai falar, 5 mil pra mim te administrar, mas eu tô ganhando 2,5. Fala um pouquinho desse jeito aí do profissional. Caio, e também vou falar um pouco dos nossos custos também aqui, mas falando, por exemplo, do que você tinha falado de olhar o sonho, né, através de um planejamento e buscar um profissional, eu falo, você não precisa ter esse controle, você, né, nós fazemos esse controle lá, então fazemos o planejamento patrimonial. Gente, não sabe, delega, melhor coisa da vida. E aí como é que funciona? O planejamento patrimonial, nós temos um custo fixo, né? Então, para patrimônios menores, nós temos um custo fixo super acessível. A pessoa paga uma única vez, ela pode procurar a gente ali, nós passamos esse custo. Então, é como se fosse uma consulta e uma consultoria do seu patrimônio. Não é o serviço de gestão de investimentos. Então, você paga uma única vez, é como uma consulta no médico. Nós olhamos tudo ali. Falar o que você tem, fazemos esse remedinho aqui. E ainda entregamos um plano de ação. O que você precisa fazer. Já tava pensando. Receita, tá? Vai tomar isso, é remédio. Daqui pra frente, tente fazer isso, né? E na verdade, quem traz essa resposta é o próprio cliente, não sou eu. Porque nós começamos a fazer as perguntas e você começa a ver onde que tá doendo. E fala assim, arruma aqui. Depois, na gestão dos investimentos, nós seguimos um modelo internacional que é onde a pessoa paga por uma taxa de administração, né, sobre os investimentos. Então, nós recebemos uma taxa sobre o patrimônio que vai estar sob gestão conosco. Essa taxa é a mesma para todos os clientes. Então, o cliente de 10 milhões paga a mesma taxa do cliente de R$1.000, R$2.000. Né? E aí, essa taxa é um percentual do patrimônio. É aí que você tem os interesses alinhados dos assessores independentes com o cliente, porque nós vamos fazer crescer o patrimônio. Se crescer, você cresce também. A gente ganha mais também. Então, eu vou começar falando sobre a importância de você começar a dedicar um tempo para olhar para suas finanças pessoais. Então, essa questão do controle que eu falei, sem a complexidade, né? Então, ache uma maneira muito simples de fazer o controle. E uma segunda dica, busque ajuda de um profissional para te dar o norte, né? Ou se não até... para não perder dinheiro, para não se frustrar. Busque a ajuda de um profissional que tenha os interesses alinhados, né, com os da sua família, com os seus interesses, né? Porque isso é muito importante, né? Nós estamos falando da nossa qualidade de vida. Nosso futuro. O Caio falou do futuro ali, eu vi hoje um exemplo, né? Quase todos os clientes querem ter a possibilidade de morar fora, morar em Portugal, morar na Europa e tal. Então, essas vontades pessoais nós consideramos no planejamento. Então, quando você faz com o tempo a coisa, 20 anos, né, 15 anos, você consegue mudar. Você tem uma probabilidade maior de acerto. Não deixe para a última hora. Não deixa para a última hora. Sensacional. Quero agradecer, Antônio, muito obrigado. Caio, obrigado por aqui, assim como eu, estar aqui nesse aprendizado. Antônio, tá? E você que ficou curioso, siga o Antônio nas redes sociais, é a New Investimento. Muito obrigada mesmo pela participação de vocês. E lembrando que semana que vem a gente volta com mais um tema para vocês. No Café, apoio cultural CB Auto Center.